Estamos de volta e nesse bloco do programa Eleições 2020, o Voto na Record News, eu converso com o candidato do PL à Prefeitura de Vitória, Ralpher Luide. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que estão assistindo a TV. Só lembrando que o senhor tem 15 minutos para responder as perguntas e o tempo do senhor começa a contar a partir da sua primeira resposta. Ok. O senhor nunca foi candidato a cargo político. Por que agora o senhor decidiu, então, entrar para a política, ser candidato a prefeito de Vitória? Tem 25 anos que eu milito na vida pública, sou servidor público desde os 20 anos de idade. Trabalhei aqui no Espírito Santo, trabalhei aqui em Vitória, trabalhei no Brasil todo. Enfrentei todo tipo de desafio. Entendi que chegou o momento de eu colocar a minha experiência a dispor aqui da cidade de Vitória, que é a cidade que sempre me acolheu com muito carinho. Cheguei aqui com 10 anos de idade e resido aqui até hoje. Então entendo que eu estou pronto para poder administrar aqui o município de Vitória. O senhor hoje é concursado da NTT. Sou concursado da NTT. Passei, inclusive, em primeiro lugar geral do concurso. E aí o senhor pretende, então, deixar a carreira de lado para tentar a Prefeitura de Vitória? Sim, sempre lembrando que a gente tira uma espécie de licença para poder cumprir o mandato político, né? O senhor tem uma vasta experiência aqui no Estado, na questão de rodovias, né? O senhor já foi superintendente do DENIT, diretor-geral do DR. De que forma que essa sua experiência vai trazer para o senhor benefício? De que forma isso pode te beneficiar como prefeito de Vitória, caso o senhor seja eleito? Principalmente experiência em gestão. As obras rodoviárias, e não só as rodoviárias, como diretor do DENIT, diretor do DR, superintendente do DENIT, eu também tive que lidar com obras de outros modos de transporte, como aquaviário, ferroviário, sistema de transporte intermunicipal de passageiros, me desculpe, interestadual, intermunicipal no DR, interestadual na NTT. Toda essa cancha de questões e desafios, ela gera um amadurecimento no nível de gestão. Então, eu entendo que toda essa experiência vai me auxiliar bastante aqui na administração da Prefeitura de Vitória. A mobilidade urbana vai ser uma das prioridades do governo do senhor? Eu costumo chamar de mobilidade humana, mas será uma das prioridades. Mas a prioridade maior da minha gestão vai ser a prioridade da segurança. Eu digo sempre, cidade insegura é uma cidade com economia desorganizada. Então, se a gente quer organizar a economia, quer melhorar os indicadores de saúde, de educação, não há como não fazer isso sem abrir mão da segurança. A segurança é necessária. O que o senhor pretende, então, fazer na área da segurança pública? Qual é o principal projeto do senhor? Na área da segurança pública, são vários projetos que permeiam todas as áreas da administração. Mas, por exemplo, utilizar toda a tecnologia a favor do reconhecimento facial, reconhecimento das placas dos carros, para a gente poder identificar aquele bandido que está transitando por Vitória, aquele veículo que está roubado. Isso é muito simples de implementar. Você envolver a iluminação pública como um quesito de segurança, não só um quesito de qualidade de vida da cidade, que é também. Você estender o horário das escolas para o filho do trabalhador, o trabalhador poder ter a tranquilidade de ir até a escola e voltar no horário mais adequado para ele. Isso também é segurança, porque ele não tem que ir correndo, não tem que passar, muitas vezes, por um lugar indevido para poder chegar na escola. E, é claro, envolve a guarda e a integração da guarda com a Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos de segurança do governo federal. Isso para começar. Fora disso, tem a criação do gabinete de segurança institucional dentro da administração municipal, que vai ser responsável por toda uma área de inteligência, que hoje a gente verifica que está deficiente na prefeitura. Então a ideia é a gente ter um gabinete de inteligência que previna a ocorrência de crimes. Esse gabinete seria comandado pelo senhor? Diretamente pelo prefeito. O senhor disse aí também da questão do uso dos equipamentos eletrônicos, né? Vitória já tem o cerco eletrônico. O senhor diz ampliar, melhorar esse serviço? Vou te citar um exemplo. Você tem o estacionamento rotativo em Vitória. Estacionamento rotativo, para quem não conhece aqui de Vitória, se você quiser, você pode ter o mapa das suas vagas registrado no seu telefone. E o funcionário lá, o trabalhador que fica ali orientando as pessoas, ele tira uma foto de cada carro. Imagina se naquela foto a gente já se linkasse com o banco de carros roubados ou com qualquer outra ocorrência
e nesse banco você identificasse um carro roubado ou um carro até mesmo que tem alguma ocorrência no Detran e assim sucessivamente. Então a gente precisa integrar todos esses sistemas de inteligência e avançar, claro, com o cerco. E o cerco não pode ficar só em Vitória, ele tem que se estender para toda a grande Vitória. Que quanto maior o cerco, menores as chances de uma ocorrência de bandidagem, de roubo de carro, de violência, elas acontecerem na cidade. No plano de governo do senhor, o senhor traz dados do IBGE sobre a população de Vitória. Certo. E o senhor diz que é necessário desenvolver ações para a área da habitação. O que o senhor pretende fazer? O que é possível fazer aqui em Vitória? A gente sabe dos desafios que a cidade tem, né? A cidade não tem mais para onde crescer. O que é possível ser feito, então? Reorganizar a ocupação da cidade. Eu sou morador do centro de Vitória. Vitória tem uma série de imóveis, no centro, uma série de imóveis antigos, desocupados. Então vamos reocupar esses imóveis, mas claro, adequadamente, você fazendo uma reconstrução, ou que nós chamamos de retrofit, às vezes até demolindo uma quadra inteira e construindo um novo equipamento ali, mas você pode se utilizar de outras áreas menos favorecidas de Vitória para verticalizar a cidade, onde ela não é verticalizada. Por exemplo, quando a gente fala da região de Santo Antônio, de São Pedro, ali Vitória não é tão verticalizada como essa parte mais nobre da cidade. Então, se a gente se utilizar desse tipo de reorganização, tem mais espaço. Vitória cresceu nos últimos 10 anos cerca de 10% a população, então mais ou menos 1% ao ano. Né? Eu entendo que esse aumento, percentualmente, ele vai diminuir um pouco, porque a taxa de natalidade já não é tão grande como era no passado. Mas, em termos absolutos, provavelmente nós vamos crescer aí em torno de 30, 40 mil habitantes na próxima década. A gente tem que se preparar para isso, tem que planejar isso. E é fundamental que a gente utilize os espaços ociosos da ilha. Não podemos mais concentrar todos os investimentos imobiliários na região norte, aqui em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Mato da Praia, Bento Ferreira e Praia do Suá. Claro, esses investimentos aqui são importantes, mas a ilha ela é muito mais do que isso. Então é reorganizar economicamente e é possível fazer. Ainda falando sobre o plano de governo do senhor, o senhor apresenta dados também do IBGE sobre a educação aqui no município. E diz que a rede municipal, o senhor afirma isso no seu plano de governo, não atende às expectativas. Como fazer, então, para atender essas expectativas e de que expectativa que o senhor está falando? Né? Que números o senhor pretende atingir se o senhor for eleito prefeito? A questão não é nem atingir o número, a questão é que o cidadão, o aluno saia do ensino fundamental sabendo, no mínimo, ler, escrever, realizar todas as operações matemáticas e ter uma compreensão do que acontece à sua volta. Por isso que o nome é ensino fundamental. No ensino infantil, o principal é a comunicação e a interação entre as crianças umas com as outras, para você socializar. No ensino fundamental, você tem que aprender as línguas, tem que aprender a fazer contas, ou seja, matemática e precisa entender o mundo. E nós estamos falando aí de ciências ou ciências naturais e humanas, história e geografia. A gente precisa fortalecer essas disciplinas para que a gente consiga avançar, por exemplo, nos indicadores internacionais e nacionais envolvendo a educação. E Vitória não está bem. Vitória não está bem. Ela mesma já admite, a prefeitura já admite que não atingiu a meta prevista. Então a ideia não é só atingir a meta, né, prevista, o número. A ideia é que a criança saia do 9º ano do ensino fundamental, interpretando bem o texto, compreendendo bem como funciona o mundo, sabendo ler corretamente, sabendo se expressar corretamente e sabendo fazer as contas. Porque quem entende matemática entende o mundo muito melhor. Está falando aqui o engenheiro, tá? O senhor tem o apoio do ex-senador Magno Malta, do pastor Silas Malafaia, e o senhor disse que vai fazer um governo conservacionista. Sim. O que o senhor quer dizer com isso? É uma discussão que... Pena que nós não temos tanto tempo, mas o conservadorismo hoje é uma palavra que está sendo, inclusive, mal empregada por muitos candidatos. E eu não digo só em Vitória, não. De uma maneira geral. O que é ser conservador? Ser conservador é, antes de mais nada, respeitar a história, respeitar os costumes, respeitar as tradições.
Isso é ser conservador. Respeitar a religião é ser conservador. Ser conservador é entender que a sociedade é formada pelo indivíduo, que é a sua unidade, e que a família é o centro disso tudo. Então, o centro da sociedade é a família. Ser conservador é não aceitar a doutrinação do governo. Então, nós, enquanto administração, não vamos trabalhar para doutrinar a sociedade. Muito pelo contrário, nós vamos retirar essa doutrinação que existe hoje aqui em Vitória. Essa é a ideia, é você preservar questões envolvendo a família, respeitar a religião, respeitar costumes, tradições e a história, amar a pátria, amar os símbolos nacionais, entender que existe hierarquia e que isso funciona. Disciplina é liberdade. Quando o senhor diz família, o senhor diz em todos os modelos de família? Importante a pergunta que você fez. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a educação fundamental, do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O conceito de família, ele precisa ser expressado da maneira correta para cada uma dessas fases. O que acontece quando você coloca um conceito de família? Eu não vou dizer nem inadequado, eu vou dizer um conceito de família diferente para aquele cidadão ou para aquele aluno que ainda é uma criança. Muitas vezes, a escola pública, e aí nós estamos falando da administração de Vitória e de outras cidades também, a escola pública e estatal, ela recebe alunos de todos os tipos. Então, de vertentes religiosas diferentes, de costumes diferentes e assim sucessivamente. Como é que a gente tem que tratar isso? Tem que tratar isso conforme a tradição, porque as diferenças ele vai assumindo e vai conhecendo ao longo do tempo. Então, se ele quer ter uma diferença, que quer ter um conceito diferente de família, isso não pode ser ensinado no começo. Isso tem que, primeiro, moralmente, entender o que é o conceito, digamos assim, generalizado de família no Brasil. Depois, pode sim assumir um conceito diferente, mas aí é uma decisão do indivíduo. Candidato, eu vou fazer agora as perguntas que os outros candidatos nos enviaram, tá? Eu vou sortear 2 perguntas para o senhor. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as suas propostas para facilitar a vida do empreendedor que atua em Vitória? Lembrando que nós temos 3 minutos e 30. Primeiro, reduzir a burocracia. Eu tive uma experiência desagradável com a Prefeitura de Vitória há um tempo atrás, meses atrás, que eu precisei, para pagar um boleto, vou repetir aqui, para eu pagar um boleto, eu precisei me dirigir 3 vezes à prefeitura para pagar um boleto, uma coisa que qualquer um faz pelo celular imediatamente. Então a gente precisa reduzir esse tipo de burocracia. Primeiro lugar. Segundo lugar, qualificação. Qualificação é fundamental do nosso pessoal para a gente poder atingir essa questão do empreendedorismo. E terceiro, a gente tem que diversificar a matriz econômica aqui de Vitória. É fundamental envolver cultura, arte, turismo e isso virar uma vertente econômica. Vamos sortear mais uma pergunta? Recentemente, a Prefeitura contratou o serviço de limpeza para a cidade em caráter emergencial. Como o senhor avalia essa contratação e, se eleito, como pretende conduzir essa questão? Olha, o serviço emergencial, essa é uma pergunta interessante. Para que serve o serviço emergencial? Ele serve para quando acontece o que é imprevisto, né? Se é imprevisto, eventualmente, e é um serviço de calamidade, você pode contratar emergencialmente. O serviço, no caso aí de recolhimento de lixo, ele é uma calamidade se não for feita. Então ele detém uma das considerações que nós chamamos aglutinantes para você contratar emergencialmente. Só que ele não é imprevisível. E quando eu digo que não é imprevisível, é porque provavelmente você tinha um contrato anterior que iria acabar numa determinada data. O que você tem que fazer é planejamento. E quando você planeja, você antecipadamente inicia a contratação do novo serviço antes daquele serviço acabar. Aí você não precisa decretar uma emergência, por exemplo, para poder contratar provavelmente, eu não posso afirmar aqui, o serviço mais caro e numa condição de prestação inadequada. Candidato, nós temos agora 1 minuto e 20 segundos para o final da nossa entrevista. Eu gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais. O que o senhor tem a dizer para o seu eleitor? Eu queria agradecer a oportunidade que vocês aqui estão me dando e dizer que me sinto preparado para administrar a cidade de Vitória. Eu tenho experiência nacional, conheço os corredores de Brasília, conheço a burocracia e tenho uma equipe.
uma equipe de pessoas com vontade de fazer Vitória acontecer. Vitória é muito mais do que ela se apresenta hoje. Nós temos condições de transformar Vitória na melhor capital do país e fazer isso rapidamente, prestando o serviço adequado ao cidadão. É mais saúde, mais educação e principalmente mais segurança para você que vive aqui na ilha. Temos aí mais 30 segundos. Mais 30 segundos? Queria dizer também, para você empreendedor, uma cidade, para ela empreender corretamente, ela precisa ter segurança. Uma cidade insegura é mais difícil o cidadão comprar, porque ele tem medo de ser assaltado, e é mais difícil o comerciante vender, porque ele tem medo de ser assaltado. Então, cidade segura é cidade boa para o empreendedor trabalhar. Candidato, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Record News. Agradeço a sua presença. Eu é que agradeço, obrigado. Obrigada, muito boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco eu recebo mais um candidato à Prefeitura de Vitória. A gente volta já.